Bom dia, sexto ano. A aula de hoje nós vamos trabalhar o assunto texturas, certo? Então, o que é a textura? Textura é o aspecto de uma superfície, ou seja, é a pele, entre aspas, de uma forma que permite identificá-la e distingui-la de outras formas. Quando tocamos ou olhamos para um objeto ou superfície, sentimos se a sua pele é lisa, rugosa, macia, áspera, ondulada. A textura é, por isso, uma sensação visual ou tátil. Por que visual ou tátil, né? Visual porque se a gente olha para uma certa superfície, a gente percebe como ela é. E também uma sensação tátil, porque se a gente encostar nessa textura, a gente vai perceber como ela é. Então, essa textura aqui da parede, você reconhece, né? É uma parede. Se a gente consegue perceber ela pelo visual, pela sombra, né? Então, como ela tem volume, ela faz sombra. E se a gente passar a mão nela, também a gente vai sentir essa textura diferente. Como é a textura? Então, textura na representação gráfica, né? No desenho. No desenho, a textura é o que garante realismo. Nos dá a sensação de como é a superfície que foi desenhada. Do que foi desenhado. Então, por exemplo, nesse gato aqui, ó, quando a gente olha assim de longe, nessa imagem à direita, a gente percebe que ele tá bem realista, tá bem bonito esse desenho, né? Parabéns para quem fez. E aqui na esquerda a gente tem ele ampliado e a gente percebe os pelos do gato. Então essa textura do pelo, ela tem que ser feita. Se eu pintar só com uma cor, sem dar essa textura dos pelinhos, não vai ser tão realista, não vai dar essa ideia. Então aqui algumas texturas de superfícies, né? Olha só, essa aqui a gente tem diferente dessa, tem as linhas, os veios da madeira, aqui são pedras, então a gente tem essa textura desenhada, são desenhos. Frotagem, a frotagem vocês viram no trabalho passado, né? Que significa quando a gente pega um papel, coloca sobre uma superfície e passa um giz de cera ou um lápis de cor por cima e ele vai então capturar essa textura de baixo do objeto. Esse trabalho é muito legal de fazer, né? A gente aprende a fazer quando a gente é pequeno com uma moedinha, né? A gente põe a moedinha na mesa, põe o papel em cima e captura o desenho que está ali no relevo da moeda. Aqui alguns exemplos de frotagem. Então, nosso trabalho vai ser sobre a Leda Catum da Serra, que é uma artista brasileira, pintora, escultora, artista gráfica, visual e professora. Ela é considerada um dos maiores talentos surgidos no âmbito da geração dos anos 80, explorando os limites entre a pintura e o objeto. Ela expôs 3 vezes na Bienal de São Paulo, isso é muito legal, é muito importante. Os artistas, para expor numa Bienal, eles têm que ser muito reconhecidos. A gente não vai ver todo o trabalho da Leda, mas a gente vai ver de uma maneira mais focada, que é no trabalho da textura. Então, na obra ao lado, a textura da onça é explorada utilizando como suporte um cobertor. Essa parte verde, se vocês olhassem de perto, vocês vão ver que é um cobertor. E em cima desse cobertor ela desenhou essa onça, tá? A artista inova utilizando materiais considerados inúteis para outros artistas. O que nos chama a atenção nessa obra é a forma como o artista pinta a textura da onça, diferenciando-a de outros felinos com a mesma forma. Então, se ela tivesse pintado de cinza, ia parecer um gato, não ia dar ideia que é uma onça. Então, o contexto do nosso trabalho é em função da textura da onça, tá? Então, só deixando claro, né, que antigamente as pessoas faziam tapetes com o animal assim. Hoje em dia, né, na verdade sempre foi, mas tinha uma época em que não existia essa preocupação. Mas hoje em dia, tu fazer um trabalho com um animal de verdade, para esse tipo de, com essa finalidade, é algo totalmente incorreto, né, incoerente, não protege então a vida dos animais. A gente não quer fomentar isso. É mais por uma questão estética. E é feito de forma... Hoje, esse tipo de tapete é feito de forma sintética, né? São pelos sintéticos, são representações de animais. Não é mais permitido fazer tapetes assim.
E talvez até esse é o motivo que a Leda faz essa crítica, né, a esse tipo de atividade. Então, o nosso trabalho vai ser o seguinte, tá? Vocês vão pegar e vão desenhar na folha o animal da mesma maneira que ela fez aqui, ó. O corpo e as pernas esticadas e a cabeça aparecendo ali. Vocês vão desenhar um desses bichos que estão aqui e vocês vão aplicar a textura dele. Gente, o objetivo maior é perceber a textura do animal, certo? Escolha um dos bichos, desenhe ele ali na folha, como a Leda fez no cobertor, e pintem a textura. Depois escolham uma outra cor e pintem o fundo, uma cor que contrasta para pintar o fundo, certo? Bom trabalho a todos!